Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Senado aprova a isenção de imposto de renda aos trabalhadores na participação dos lucros da empresa. Tribunal de Contas da União identifica 3 milhões de pagamentos irregulares no Auxílio Brasil. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. A Prefeitura de São Paulo retomou o transporte gratuito aos passageiros de 60 a 64 anos. A repórter Caterina Schutt tem mais informações para a gente. Oi, Caterina, boa noite. Oi, Salsi, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, a medida entrou em vigor nesta quinta-feira após uma decisão judicial que considerou o fim do benefício inconstitucional. A gente relembra, Salsi, que em dezembro de 2020, a Prefeitura de São Paulo determinou a retirada da gratuidade para essa faixa etária, alegando corte de custos. Em setembro deste ano, a Prefeitura chegou a anunciar o retorno do transporte gratuito a partir de janeiro, somente para idosos de 60 a 64 anos que possuem baixa renda. Agora, a gratuidade voltou para todos os idosos dessa faixa etária. E uma lei federal já previa transporte de graça a partir dos 65 anos. E nesta quinta-feira, Salso, o governo de São Paulo anunciou que a partir de 1º de janeiro vai retomar a gratuidade para a mesma faixa etária no metrô, trens da CPTM e ônibus intermunicipais. Eu volto com você. Obrigada pelos detalhes, Caterina. A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos entre os dias 26 de dezembro e 6 de janeiro. O rodízio de caminhões continua valendo. No Rio de Janeiro, agentes da Receita Federal e da Polícia Civil apreenderam drogas escondidas dentro de encomendas dos Correios. O Leonardo Ack traz os detalhes. Oi, Léo, boa noite. É isso mesmo, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. O que aconteceu foi o seguinte, Salsi, o material foi encontrado no centro de distribuição que funciona dentro do Aeroporto Internacional do Galeão. Os agentes identificaram quase 4 quilos de drogas sintéticas, além de maconha, cocaína e crack. As drogas estavam escondidas em bonecos de pelúcia e também em livros. Também foram localizados R$60 mil dentro de uma caixa de som. Agora, mais cedo, Salsi, a polícia e a Receita Federal apreenderam 1,5 kg de MDMA em 2 encomendas dos Correios. A substância é usada na produção de comprimidos de êxtase. Segundo as investigações, o material apreendido era de um mesmo remetente que enviava a droga para Santa Catarina. Salsi. Obrigada, Léo. Agora vamos para Minas Gerais. A cidade de São João del Rei decretou estado de calamidade pública por causa do avanço da Covid-19. A Virgínia Nalon traz as informações. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salso, boa noite para você. A publicação do decreto permite que a Prefeitura contrate enfermeiros e médicos para reforçar o sistema de saúde. Também libera orçamento para as medidas de combate à doença, porque em 15 dias a cidade registrou 637 casos de Covid-19. Segundo a Prefeitura, a explosão de casos fez a unidade de pronto atendimento trabalhar com alta demanda, mas sem lotação. Por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, o decreto foi encaminhado para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para reconhecimento do estado de calamidade pública. Salsi. Obrigada, Virgínia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso do medicamento dexametasona injetável no tratamento contra a Covid-19. O pedido foi feito pela fabricante. O medicamento deve ser usado em pacientes com situação grave ou crítica da doença. Testes revelam que esse remédio reduz em 20% o risco de morte para pacientes com suporte de oxigênio e redução de mais de 30% em pacientes que necessitam de ventilação mecânica. A aprovação vai ser publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União constatou pagamentos indevidos do Auxílio Brasil. Agora, famílias podem ser excluídas do benefício. Vamos saber os detalhes em Brasília com Matheus Scavazini. Oi, Matheus.
Boa noite, Salsi. Somente em outubro, cerca de 3.500.000 famílias teriam recebido o auxílio de forma indevida. Isso pode ter causado um prejuízo superior a 2 bilhões de reais por mês. Segundo o TCU, a configuração do programa incentivou declarações mentirosas para que cada integrante da família recebesse R$ 600 reais. O TCU recomendou que o Ministério da Cidadania promova pagamentos por número de pessoas na família e investigue as fraudes na composição familiar. O cancelamento dos possíveis benefícios irregulares só deve ser feito após uma nova revisão de cadastro. Salsi. Obrigada, Matheus. Até já. Nos destaques internacionais, um relatório da Organização das Nações Unidas aponta possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia. O levantamento mostrou que 441 civis foram mortos na região de Kiev, Chernihiv e Sumy. A investigação aponta que 88% das vítimas eram do sexo masculino. 72 mulheres e pelo menos 28 crianças também foram mortas. Segundo o relatório, existem indícios de execução de pessoas rendidas, o que configura crime de guerra. A Casa Branca proibiu empresas chinesas de terem acesso a tecnologias americanas. 36 empresas chinesas de inovação foram impedidas de usar tecnologias desenvolvidas nos Estados Unidos. A decisão acirrou o conflito comercial entre as duas maiores economias do mundo. O governo dos Estados Unidos argumenta que tenta impedir o uso dos equipamentos para fins militares. E a China aumentou as restrições para comentários feitos na internet. Isso que diversas redes sociais já são bloqueadas no país. Quem tem as informações para a gente é a correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. O governo chinês adotou um controle mais rígido para os comentários online. Segundo o comunicado, seria uma forma de reforçar a segurança nacional. Agora, quem quiser fazer comentários em sites, principalmente de notícias da China, precisa fazer um cadastro com nome real e ter um número de identificação. O histórico e comentários ainda vai ser usado como avaliação de crédito. O Ocidente trata a decisão como censura. Na prática, a medida deve desestimular os internautas a postarem mensagens críticas ao governo comunista. De Tóquio, Silvia Kikuchi. O governo americano liberou pela primeira vez documentos que tratam do assassinato do ex-presidente John Kennedy. Mais de 12 mil arquivos foram liberados na internet. Segundo a Casa Branca, 97% dos registros sobre o caso foram abertos ao público. Mas a imprensa americana já adianta que não serão feitas grandes revelações sobre o atentado no Texas, em 1963. O material deve servir mais para a pesquisa de historiadores. De volta ao Brasil, nesta quinta-feira, o Senado aprovou um projeto que isenta trabalhadores do pagamento de imposto de renda sobre a participação nos lucros das empresas. O Matheus Escavazini está de volta com os detalhes. Matheus. Salsi, o projeto prevê que a participação nos lucros distribuídos para os trabalhadores tenha o mesmo regime fiscal dos dividendos recebidos pelos sócios e acionistas das empresas. Com isso, trabalhadores poderão receber o lucro sem o desconto do imposto, que normalmente é de quase 1/3 da remuneração. Atualmente, uma lei sancionada em 2013 dá isenção total do imposto para quem recebe até R$ 6.600 de participação em lucros e prevê descontos crescentes a partir desse valor. Com a aprovação no Senado, o texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Salsi. Obrigada, Matheus. Bom descanso para você. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que disciplina as permissões de serviço público e garante segurança jurídica para os donos de lotéricas. Conhecida como PEC dos lotéricos, a medida aumenta o prazo dos atuais contratos. Serão beneficiados mais de 6 mil lotéricos que têm contratos anteriores à Constituição de 1988. E também os que venceram licitações organizadas pela Caixa. A proposta segue para análise do Senado. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou nesta quinta-feira que vai contar com 22 secretários na gestão do estado.
Já era fim da tarde quando Tarcísio de Freitas chegou à sede da transição de governo no centro de São Paulo. Ele estava em Brasília para a posse do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. O governador eleito por São Paulo pelo Republicanos disse que na próxima quarta a equipe de transição vai apresentar um relatório final com os trabalhos feitos até agora. Isso deve acontecer numa reunião, já com um time completo de secretários. Tarcísio afirmou que o Estado terá 22 secretarias, uma a menos do que há na gestão atual. As primeiras ações que a gente está planejando, por 100 dias, a gente conseguiu mergulhar mais na questão saúde, na questão educação e ver realmente a dimensão do problema. Por exemplo, quantidade de leitos que de fato estão desabilitados hoje no Estado. Então, a transição serviu para nos dar um diagnóstico muito mais completo e, obviamente, isso vai balizar as primeiras ações do governo. A Polícia Federal fez nesta quinta-feira uma grande operação contra supostos financiadores de atos contra o resultado das eleições. Segundo a PF, armas pesadas foram apreendidas. 4 homens foram presos. A ação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e se estendeu por 8 estados e mais o Distrito Federal. A operação aconteceu no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, Santa Catarina e no Distrito Federal. Foram cumpridas 103 medidas de busca e apreensão, 4 ordens de prisão, além da quebra de sigilo bancário, apreensão de passaportes e suspensão de certificados de registro de colecionadores de armas, atiradores desportivos e caçadores. O ministro Alexandre de Moraes determinou ainda o bloqueio de 168 perfis em redes sociais dos investigados por organizar e financiar bloqueios em rodovias e acampamentos. A Polícia Federal monitorava os suspeitos dentro dos inquéritos das milícias digitais e dos atos antidemocráticos que tramitam no Supremo. Entre os alvos da operação estão 2 deputados estaduais do Espírito Santo, Carlos Von, da Democracia Cristã, e Capitão Assunção, do PL. O caso que mais chama a atenção foi em Santa Catarina, onde o verdadeiro arsenal foi apreendido. Só no endereço, 11 armas foram encontradas, entre elas um fuzil, um rifle e uma submetralhadora com munições. A Polícia Federal não soube informar se as armas tinham registro. Fontes do Supremo com quem conversei afirmaram que as apreensões surpreenderam até os ministros. Para eles, a operação deve coibir atos de vandalismo, como os que ocorreram segunda aqui em Brasília. Nessa semana, durante a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que já havia identificado organizadores de protestos e bloqueios antidemocráticos e que eles seriam responsabilizados. Ontem, ao participar de um evento jurídico, ele disse que devem acontecer mais prisões. Comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. A defesa do deputado Capitão Assunção disse que recebeu com espanto a operação e vai recorrer. Já os advogados de Carlos Von disseram que ele nunca participou de nenhum ato antidemocrático. Uma discussão ganha força em prédios residenciais por conta do aumento das entregas em domicílio. Alguns moradores querem que os entregadores levem as encomendas até o apartamento. Outros discordam, alegando falta de segurança. Ser pontual nas 25 viagens que faz todos os dias é um desafio e tanto para o Everson. Ele é entregador de comida. Às vezes a gente fica na chuva esperando, a pessoa não vem, tem que voltar para pegar o cartão, é complicado, esquece senha. 5 minutinhos de atraso, ixi, faz um auê na vida da gente. A espera prolongada compromete o faturamento. Em média, os entregadores recebem R$ 5,00 por corrida. Muitos clientes não levam isso em consideração. Tem pessoas que agem de má fé, falam coisa que não existe. Nesse vídeo gravado em Brasília, um morador se irrita porque o entregador não quis levar a comida na porta do apartamento. Não quis falar comigo no interfone e ainda se recusou a subir. Me passa o código aí, por favor. A entrega, seja ela feita por trabalhadores de aplicativo ou por trabalhadores de CLT, ela finaliza no portão do prédio. Do portão do prédio para cima é uma outra prestação de serviço. Permitir ou não a entrada de motoboys em prédios para deixar as encomendas nos apartamentos e não na portaria é uma discussão que tem sido frequente em condomínios. No centro dela está a questão da segurança. Não são os motoboys, não é a profissão.
pessoas que não estão na nossa rotina, isto é, não são moradores, não são fornecedores fixos nem esporádicos e não são familiares ou visitantes dos moradores. Então isso traz uma falha de segurança sim, porque você está com uma quantidade maior de pessoas que você tem um controle na portaria, mas você não consegue fazer um controle de onde ele estará dentro do condomínio. Antes da pandemia, esse condomínio aqui em Osasco, na Grande São Paulo, recebia cerca de 50 encomendas como essa todos os dias. Mas nos últimos 2 anos e meio, esse número mais que quadruplicou. Tanto que o síndico teve que usar parte do salão de festas para guardar as encomendas, que são entregues no mesmo dia na porta do morador. Só que essa regra não vale para aqueles produtos perecíveis, ou seja, para a entrega de alimentos. O morador tem que descer e buscar a sua encomenda. Assim você livra o motoboy, livra a portaria e livra ele também de pegar um alimento com temperatura maior, né? Você não sabe quem está entregando. Em várias reportagens aí você vê os assaltantes se vestindo de entregadores, né? Inclusive usando mochilas, né? As bags de entrega de alimento para assaltar pedestres na rua ou para entrar em condomínio mesmo, né? A segurança também está em jogo para os entregadores. Estacionar a moto e subir, mesmo com uma gorjeta extra, é um risco que nem sempre vale a pena. Nem pagando mais não compensa. Até mesmo em condomínio assim pode sumir alguma coisa, sempre acaba sobrando pro motoboy. A Câmara dos Deputados aprovou a PEC que prevê o repasse de mais recursos para estados, municípios e entidades filantrópicas para o pagamento do piso salarial da enfermagem. Os recursos vão sair do superávit financeiro dos fundos públicos do Poder Executivo. O texto segue para análise do Senado. No Reino Unido, enfermeiros entraram em greve nas vésperas das festas de final de ano. Nesta quinta-feira, pelo menos 100 mil funcionários aderiram à greve. É a primeira da categoria em mais de 100 anos. Os enfermeiros exigem melhores salários e acompanhamento psicológico por conta da pandemia. Cerca de 47 mil vagas de enfermagem estão desocupadas. E o motivo seria a baixa remuneração. A justiça peruana condenou o ex-presidente Pedro Castillo a 18 meses de prisão. A decisão foi divulgada pela Suprema Corte no final da noite desta quinta-feira. As autoridades acusam Castillo por crimes como abuso de poder e conspiração na tentativa de autogolpe. A manobra frustrada resultou no impeachment do presidente. A vice, Dina Boluarte, assumiu o poder na semana passada e, desde então, o país enfrenta uma onda de protestos. O ex-tenista alemão Boris Becker deixou a cadeia no Reino Unido depois de ficar preso por 8 meses. Becker morava em Londres desde 2012. Em abril, ele foi condenado pela Justiça Britânica a 2 anos e meio de prisão depois de esconder o equivalente a 16 milhões de reais para não pagar dívidas. Becker ganhou 6 Grand Slams, os torneios mais importantes do tênis. Agora, com 55 anos, o ex-astro do tênis partiu imediatamente para a Alemanha. E olha, agora a gente fala da Copa do Mundo. O melhor jogador do mundo poderia reforçar a França na final da Copa contra a Argentina. O enviado especial da Record TV no Catar, Roberto Tomé, explica melhor essa história para a gente. O atacante Karim Benzema sofreu uma lesão muscular na coxa antes mesmo da Copa começar e foi desligado pela Federação Francesa. Benzema voltou para a Espanha e começou então a fazer um tratamento médico no Real Madrid, o clube onde joga. Ele se recuperou e nesta quinta-feira participou de um amistoso. Ele foi inclusive liberado pelo clube espanhol para voltar aqui ao Catar. Como Karim Benzema foi cortado, mas ele continua inscrito na Copa, poderia ser reintegrado. Mas esta posição depende do técnico Didier Deschamps. Na última coletiva, o treinador não quis dizer se vai ou não chamar o atacante de volta. E Benzema também não confirmou se vai retornar aqui para o Catar. E a FIFA anunciou o nome do árbitro que vai apitar domingo França e Argentina. Simon Marciniak, árbitro polonês, foi indicado para esta decisão. Pela primeira vez, um árbitro da Polônia vai dirigir uma final de Copa do Mundo. Roberto Tomé, de Doha, no Catar.
Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.